Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Catequese em Cristo. Já de início, desejo que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam sempre presentes em sua vida, na vida de toda a sua família, dos seus amigos e de todos aqueles que participam da sua rotina. Estamos começando aqui mais um encontro. Como vocês sabem, a gente está num momento onde a gente vai intercalando a cada encontro uma temática bíblica e outra temática cristã com outros assuntos, ok? Então, neste avanço, eu e você estamos juntos para mais um passo desta catequese em Cristo. Estamos aqui falando do Antigo Testamento, ainda estamos nos livros históricos e agora num subgrupo, que é o último subgrupo dos históricos, que tem um nome bastante diferente, né? Não é bem um nome não é um subgrupo, né? Livros dos 2 séculos antes de Cristo. Pois bem, é dessa forma que esses 2 livros são classificados. Vocês vão ver daqui a pouco no nosso quadro geral que nós temos literatura midrástica, cronista e aqui livros dos 2 séculos que antecedem a Cristo. É isso mesmo. Esse é o nome que nós utilizamos no mundo bíblico para entender 1º e 2º Macabeus. Vamos lá? Então, como eu falava para vocês, Antigo Testamento, dividido em 4 grupos e alguns desses grupos têm subgrupos. Nós estamos ainda nos históricos, no último encontro sobre os livros históricos. Estamos avançando bem, não estamos? Livros históricos, já falamos dos deuteronomistas, já falamos dos cronistas, falamos da literatura midrástica no último encontro bíblico e agora vamos falar do último subgrupo, livro dos 2 séculos antes de Cristo. Estamos falando sim de 1º e 2º Macabeus. Esses são 2 livros maravilhosos, a gente, claro, vai entender eles com todo detalhe a partir de agora. E eu faço um registro aqui para que você compreenda, entenda. Esses livros eles não fazem parte de bíblias de doutrinas protestantes. Por quê? Porque 1º e 2º Macabeus não se classifica nas modalidades das religiões evangélicas. Elas não creem que esses livros tenham as características para o conjunto bíblico. Por quê? Pelo local onde foi escrito, pela vernáculo onde foi escrito, pela falta de inspiração, talvez divina. Então, alguns elementos fazem com que esses livros não estejam nessas bíblias. É uma pena, porque, como vocês vão ver, são 2 livros maravilhosos. E na nossa doutrina católica, eles fazem parte do nosso entendimento e nos ajudam a reforçar a nossa fé. Grupo com apenas 2 livros sequenciais que narram a história da resistência do povo judeu à obrigação de aceitar costumes gregos impostos pelo rei Antíoco. E é por isso que nós falamos que são livros dos 2 séculos antes de Cristo. Imaginem que, por volta de 200 a.C. até a vinda de Nosso Senhor a este plano terreno físico, os gregos estavam dominando toda aquela região da Judéia, da Galileia, já também iniciando-se uma interferência dos romanos. Só que os romanos eles acabam intensificando a participação deles ali, mais ou menos no ano 80, 70 a.C. Então, nesse 2º século antes de Cristo, os gregos têm um domínio muito grande, muito forte. E quando eu falo de domínio forte, eles impõem a língua, impõem religiosidade, eles impõem muita coisa, muitos pensamentos. Por isso que havia ali uma família que liderou a resistência desse povo. Povo este chamado de Macabeu, e a gente vai entender por quê. O rei Antíoco era o rei grego que estava mandando e desmandando na época, e ele era um homem realmente muito embativo, muito impositor. As coisas tinham que ser da maneira como ele mandava. O entendimento grego tinha que prevalecer sobre todo e qualquer outro. É nessa perspectiva que os livros de 1º e 2º Macabeus trazem as suas narrativas. Vamos lá? Então, como vocês sabem, temos aqui o nosso quadro principal, a gente sempre mostra ele, e ele tem que ficar de fato gravado. Não há como crermos em Jesus Cristo se a gente não compreender a própria religião que o Senhor Jesus professou quando ele veio ao mundo, que é a religião sustentada pelas Escrituras. Então a gente precisa ter um conhecimento. Lembra que há encontros passados a gente falava da tríade de Agostinho? Razão, emoção, quando bem trabalhadas, aumentam a nossa fé. Então nós estamos aqui trabalhando a nossa razão e também um pouco da nossa emoção, por que não? Antigo Testamento, Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Estamos aqui nos históricos, no último subgrupo dele, que é os livros dos 2 séculos antes de Cristo.
Próximo grupo nosso vai ser maravilhoso, hein? Já fico aqui dando um spoiler. Vamos falar de todos os livros sapienciais num único vídeo. Talvez seja um vídeo um pouquinho mais longo, mas necessário. São livros que trazem uma sabedoria incrível. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje, que são esses dois. Primeiro e segundo Macabeus. Temos aqui o nosso quadrinho de controle para a gente não se perder. Antigo Testamento, livros históricos, 2 séculos antes de Cristo. Primeiro Macabeus é o número 20 de 73. E olha aqui, essa foto é bastante emblemática. Essa e essa, na verdade, são as fotos mais conhecidas, as ilustrações mais conhecidas quando se fala dos livros Macabeus. Então, primeiro Macabeus, em seus 16 capítulos, ele relata a organização e resistência judaica frente aos gregos. Isso já sabemos, né? Já estou falando isso tem alguns minutos. Matatias e seus filhos, um deles Judas Macabeu, e é por isso que vem o nome do livro, Jonatas e Simão, são os líderes da resistência. Lembra que eu falava que uma família judia acabou liderando todo o movimento? É a família de Matatias com seus 3 filhos. E por que Judas Macabeu? Porque a palavra Macabeu quer dizer em hebraico martelo. E Judas era um homem muito forte. Judas Macabeu, não apenas forte fisicamente, mas forte nas decisões, na palavra, na resistência, em toda a fé que ele tinha no Senhor. E por ser um homem tão forte, ele foi apelidado de Macabeu. E a força era tamanha que se transformou no nome dos livros. Olha só, vocês imaginem a força dessa família, desse pai com esses filhos, que por décadas lideraram uma resistência muito importante. Se esses homens não tivessem mantido essa resistência nesses séculos que antecedem a vinda de Cristo, possivelmente o cenário da vinda do nosso Senhor seria muito diferente. Então Deus foi colocando cada peça na história exatamente encaixada de forma proposital para conduzir seu povo ao reino. Não é uma coisa maravilhosa e fantástica? Mais uma vez eu digo que eu me arrepio só de falar e pensar na grandiosidade divina para com as nossas vidas. Religião e pátria eram os pilares da revolta dos Macabeus, que basicamente se juntavam à família de Matatias e seus filhos e faziam uma defesa militar, cultural e social para que o judaísmo não fosse perdido. Que força desses homens, hein? O livro expressa o imenso amor dos judeus, que arriscam a vida para preservar a lei de Moisés. E ao arriscar as suas vidas, eles permitiram que nós estivéssemos aqui hoje, com as escrituras a salvo e com o plano preparado para a vinda do nosso Senhor. Tudo se encaixa. Não é maravilhoso isso? E agora vamos para segundo Macabeus. Primeiro Macabeus, ele tem essas características. E claro, como eu sempre falo e aproveito para reforçar nesse momento, vocês estão vendo aí o link para um estudo bíblico, uma jornada bíblica muito profunda. Então, se vocês querem se aprofundar ainda mais nessas temáticas que o Catequese em Cristo está trazendo aqui para você, acessa aí esse link. Você vai cair na nossa playlist com um vídeo para cada livro. E aí, claro, as explicações são muito detalhadas. Cada versículo, cada frase, cada item presente nos livros bíblicos apresentado para você de uma forma muito objetiva, de uma forma muito simples e até mesmo didática. Legal, né? Então, segundo Macabeus, estamos aqui no livro número 21 dos 73. Olha quanto 2 que apareceu aqui no controle. E ao contrário do que parece, segundo Macabeus não é uma continuação do primeiro livro, tá bom? É uma abordagem que não segue o que estava escrito antes. É uma abordagem nova, diferente do que estava sendo apresentado antes. Ou seja, não é do mesmo autor. Ponto. É uma escrita resumida da história de Judas Macabeu e seus irmãos, em prol do povo judeu. Reúne os fatos mais relevantes da resistência com foco na espiritualidade e busca de Deus. Em seus 15 capítulos, profetas são citados e a presença da força de Deus é o ponto alto da própria força judaica. Então, como vocês percebem, segundo Macabeus não é uma continuidade, mas sim uma abordagem diferente e ainda mais fortalecida, especialmente ao focar na espiritualidade e busca de Deus em relação ao primeiro Macabeus. A gente pode até dizer que são livros complementares, eles vão trazer a mesma história de resistência, só que aqui dando detalhes cronológicos do que aconteceu e aqui dando relatos e detalhes de como o interior e a espiritualidade dessas pessoas foi sendo trabalhado, foi sendo avivado
para que eles conseguissem defender a sua fé. 2 livros maravilhosos. Como eu digo para vocês, é uma pena que eles não façam parte de outros conjuntos bíblicos, pois eles trazem aqui ensinamentos e um crescimento espiritual muito grande. Mais uma vez, reforço o convite. Quer conhecer com detalhes cada um dos livros da Bíblia? A Bíblia em Resumo pode te ajudar de uma maneira bem didática. Fica até uma dica. Quem sabe você não pega um vídeo por dia da Bíblia em Resumo e estuda, seja de forma individual ou com amigos, com a família, até mesmo na catequese. Em 2 meses e meio no máximo, você vai ter estudado a Bíblia inteira de uma maneira muito profunda e detalhada. Legal, né? São vídeos e também tem um PDF lá que você vai poder utilizar para os seus estudos. E sendo apenas 2 livros bíblicos nessa abordagem, nesse encontro, encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado. Estamos finalizando então os livros históricos do Antigo Testamento e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força dos anjos e santos permeiem sua vida e de toda a sua família. Nos vemos já já. Tchau, tchau.